A dor e a alegria. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Melissa, de novo, com áudio. Hoje é domingo, são 13 horas e 18 minutos aqui na minha cidade. Quem tá comigo aqui é um passarinho. Foi pra árvore, céu azul, barulho de carro que está para sair. A minha mexeriqueira, algumas plantas ornamentais e também pé de romã. Eu sou escritora, tenho 7 obras publicadas no momento. E sou mãe solo, sou autista superdotada, então eu tenho essa dupla condição, sou neurodivergente, sou cristã e uma pensadora. E Deus estava falando comigo o seguinte: nós temos que passar pela dor sozinhos. Não é possível compartilhar a sua dor com mais ninguém. Ninguém vai entender a sua dor. Então, sempre nós vamos passar a nossa dor sozinhos. E aí, agorinha eu vi uma mãe parindo, né? Então, por mais que ela tenha alguém ali com ela, uma enfermeira, uma doula, o marido, a mãe, a sogra, uma amiga, quem seja segurando na mão dela, a dor é dela. Só que o filho também, né? Então é mais ou menos isso. Algumas dores, elas geram frutos. Algumas dores são dores de crescimento. Nós vamos passar, né? Por exemplo, o Jó, né? Deus me falou sobre o Jó. Ele passou sozinho pelas dores e ninguém compreendeu, e era uma dor de crescimento, né? E nem os amigos dele entenderam, nem a esposa. E pela primeira vez eu compreendi que mesmo as pessoas que têm fé, elas precisam ver algo. Todos. Os que não têm fé precisam, os que têm fé também. Por isso que os amigos dele, nem a esposa o compreenderam, ninguém o compreendeu. A dor era dele. Agora, a alegria, a gente não vai passar sozinho. Parece um pouco injusto, né? Mas foi o que Deus me falou. A alegria não. Você não vai passar, você vai ter pelo menos 2 pessoas ali. Você e outra pessoa. Então, a alegria você vai querer compartilhar e vai ser compartilhada. Nem que seja você e o seu cachorro. Então, a alegria sempre ela é compartilhada. Agora, a dor não. A dor ela é solitária. A dor física, né? Por mais que, por isso que o médico pergunta, né? Tá doendo? De 1 a 5, de 1 a 10, me fala como é que tá essa dor. Porque não dá para compartilhar a dor. Dor existencial, qualquer tipo de dor, uma dor de uma injustiça, de uma traição, a dor emocional, de uma perda, você não dá para saber da dor do outro. Agora a alegria sim, você consegue muito mais sentir a alegria. Só que tem pessoas que não conseguem, né, sentir a alegria do outro. Tem pessoas que não ficam felizes com a alegria do outro. E tem pessoas sim, né? Aí a gente parte para outro tipo de situação. Tem pessoas que elas querem não compartilhar a dor delas, que é impossível, né? Que elas querem causar dor no outro. Aí já é uma psicopatia, mas existe também. Então, não se alegram na alegria do outro e querem provocar uma dor em alguém.
Agora, bom, eu decidi ser vegana desde dezembro do ano passado, né? Eu sou contra o aborto também, né? E sou vegetariana desde, se não me engano, desde janeiro de 2007. A gente faz muito papel social, um papel de enfeite na vida das pessoas, né? A gente sabe disso. E eu vejo, por exemplo, eu preciso falar das outras espécies, porque eu fui virar a banana ali, eu tô fazendo uma banana para mim, uma banana frita com aveia, uma panqueca de banana. E não tem jeito, toda vez que eu escuto shh, eu me lembro do porco. Eu me lembro da água quente, eu me lembro dessa coisa que queima, que eu me lembro da... Tá. Eu me lembro do ferro quente que queima as vacas, né? Shhh. Então, assim, eu lembro, né? E eu achava o seguinte, eu sou a mensageira. É um dos termos que eu entendi que eu sou junto com Deus. Eu sou a mensageira, não sou só a conto histórias. As mensagens para mim são importantes. E aí eu entendi o seguinte, a minha importante é o seguinte, eu vou comunicar a eles que existe alguém que está sofrendo. Então, quando eu falo dos fetos, eu entendia na minha cabeça assim, se eu comunicar para as pessoas que eles estão sofrendo, eles não vão mais abortar. Porque eles estão abortando porque eles não sabem que tem alguém sofrendo. E eles estão comendo carne porque eles não sabem que é alguém que está sofrendo. Na minha cabeça, claro, eu sou autista, então assim, há uma ingenuidade, mas assim... Eu pensei que o meu processo era o processo das outras pessoas. Então, por exemplo, eu descobri sobre o aborto com quantos anos? Acho que com 9 ou 10, que foi um processo que meus pais apoiaram uma gestante, né? Então, assim, claro, eu até então, não tive tempo de lidar com isso na minha vida real, de ficar grávida, graças a Deus, né, de ser tentada a fazer um aborto, algo do tipo, não, era uma criança, eu não passei por isso, eu vi outra mulher passando, né, mas, diferente disso, é o que eu estava pensando ontem à noite, hoje de manhã. Em relação à carne, ao sangue, eu tive tempo. Então, assim, não sei com quanto tempo eu comecei a comer carne, a tomar leite. Então, eu imagino que desde bebezinha, talvez desde 6 meses, menos de 1 ano, já fui inserida nisso. Só que eu não sabia que havia alguém sofrendo, alguém em algum lugar preso, sofrendo, recebendo marcas, coices, e passando uma vida inteira de escravidão, entendeu? Eu sempre estou voltando a pé do supermercado e eu vejo um carro parado, né? Que é um carro que tem um ar-condicionado, você vê por fora, que é de carga viva. E aquilo me faz pensar muito. E me faz lembrar também uma criação humana que é tipo uma prisão solitária, né? Uma solitária, né? Em que o boi é colocado ali, eu não sei se ele é colocado bezerro ainda, e que ele vá crescendo para que a carne dele ele tem que ficar imóvel ali. Então, para que a carne dele fique mais macia, entende? E aí é muito sofrimento, porque ele nunca vai ver o céu, né? Ele nunca vai ter... Ele vai nascer para isso, né?
para nos dar algo, que é os fins justificam os meios. Então, eu achava que as pessoas só estavam pegando esse fim perfeito porque você olha um fim perfeito, um produto, e você não sabe como ele foi produzido. Então, eu achava que as pessoas só estavam pegando esse produto porque não sabiam do que estava acontecendo no meio, que eram como eu. Então, a primeira vez que eu soube, por exemplo, foi um artigo que eu li. Só que esse artigo me deu a entender que eu não poderia comer um tecido morto. Então, o artigo ele não enfocou muito que havia alguém sofrendo, né? Então, o foco era eu, a pessoa que está comendo. Então, a pessoa que está comendo não quer colocar para dentro de si um tecido morto, né? Eu quero coisas vivas, né? Eu quero frutas, legumes, eu quero algo que eu considero um produto bom. E aí, só em 2007, mais ou menos quando eu li esse artigo, eu tinha uns 19 anos, né? Entre 18 e 19, por aí. Por aí. E, quer dizer, eu fui demorar mais, eu tinha 26, uns 7 anos depois, de 7 a 10 anos depois, menos, uns 7 anos depois que eu fui entender que não, né? Não era questão que o produto era ruim, o produto era bom. A questão era o meio, como se faz isso. E eu entendi que os meios precisam ser apropriados, não só o produto final. E aí eu pensava o seguinte, as pessoas só estão consumindo a carne, só estão, por exemplo, fazendo aborto, porque elas não sabem que o meio é ruim, que a maneira de se fazer é ruim, que existe alguém sofrendo. Só que ontem à noite eu pensei, não é ilusão isso, né? Por isso que eu tenho falado para vocês, visitem os matadouros, né? Eu entendi que as pessoas realmente não se importam, né? Não é por falta de saber. As pessoas vão saber e elas vão dizer, e daí? Eu não ligo. Desde que eu tenha um produto bom. Então, a visão que eu tive ontem foi o seguinte. Quando você vai no supermercado, de repente você compra um pacote de carne, um pedaço de carne ali, 500 gramas da sua picanha. E daí, a hora que você tá no caixa, você percebe que aquilo lá tá azedo. Você percebe que tá com uma cor esverdeada, tá estranha aquela carne. E aí aquilo lá te ofende. Aquilo lá te ofende. É caro. E você vai levar, nem que seja 500 gramas. Não pegou nem 1 quilo. É só para você. Né? Você tá, de repente, a família inteira viajou, você é solteiro e tá só para você aquele pedaço. E você fica ofendido. Aí você volta lá, não vou pagar por isso, né? Mas esse aí, o problema e o defeito está no produto, né? A gente não quer levar o prejuízo. E aí, só que eu pensei o seguinte, quando é em relação ao meio, como é que isso se processa, nós não nos sentimos ofendidos, desde que eles limpem a bagunça e escondam de nós, como isso está sendo feito. Então, eu entendi o seguinte, que não, o ser humano ele não quer saber como as coisas estão sendo feitas, se há alguém sofrendo, né?
nesses meios, né? Os fins justificam os meios. Então, quando você pega um produto bom, você não quer saber como ele foi feito. O que aconteceu no meio do caminho, entendeu? Aí está o problema de toda a humanidade, de todo o planeta. Por isso, porque nós temos bons produtos com meios que não são bons. E isso está em relação ao comportamento do ser humano também. Entendeu? Ele quer só o produto, ele quer só a aparência. Ele não quer ser prejudicado. Os outros podem, ele não. Então, levo para casa algo bom e não me importa. Esconda o processo de mim. Eu não quero ver, desde que eu não veja, eu até sei. Mas não, né? Mas eu não. Então, assim, aquilo começou a me incomodar, sabe? A questão dos meios. E aí foi um momento em que eu pensei, eu não posso mais, né? Eu não, se bem que eu tive, né, uma repulsa sobrenatural, né? E que, como eu tenho entendido que, não só que eu tenho entendido, mas está escrito ali em Gênesis, né, que no Éden Deus fez todos veganos. Eu entendo, e Deus me deu essa expressão, instinto sobrenatural. Então eu entendo que o meu paladar, ele foi restaurado ao paladar do Éden. Não completamente, né, mas eu acho que a gente tinha muitas capacidades lá. E que a gente perdeu pela perda da pureza, né? Então, sim, não, as pessoas sabem que eles sofrem, que os fetos sofrem, que as vacas sofrem, que elas só não se importam. E eu achei que em algum momento eu comunicando, as pessoas iam parar de comer carne, de tomar o leite, iam parar de fazer abortos. E aí eu entendi, por exemplo, de ontem para hoje, que não é assim, sabe? Que eu posso comunicar, mas assim como eu fui comunicada em algum momento lendo o artigo daquele rapaz, e esse rapaz provavelmente continua comunicando alguma coisa, eu tenho certeza que ele comunica, talvez tenha um canal também no YouTube, e é importante o trabalho dele, mas é uma ilusão achar que as pessoas não sabem, e por isso que elas estão consumindo ou fazendo... Não, as pessoas sabem. Não é assim. A gente tem a ilusão que você vai comunicar e a pessoa... Não é. Não, há as pessoas que não sabem, né? Claro. Como eu, não fazia noção. E aí, inclusive, foi o que eu pensei ontem à noite. Nossa, eu queria tanto que alguém tivesse me falado, né? Porque eu lembro que quando eu tinha 5 anos, a minha tia me falou o quanto o refrigerante fazia mal, né? Mais especificamente a Coca-Cola. E fiquei tão grata, né? E eu passei tanto tempo tomando refrigerante, até os 5 anos. E queria que alguém tivesse me falado quando eu era pequena, para que eu tivesse feito essa divisão, esse processo, né? Antes, essa escolha antes. Ou esse retrocesso. Eu entendo que alguns retrocessos, eles são avanços, são crescimentos. Eu acho que quando a gente nasce, inclusive o nosso paladar e todas as coisas nas quais a gente acredita, foram inseridas em nós. Não fomos nós que escolhemos, né? E eu tenho perguntado a Deus, eu quero, sabe, não quero aquilo que inseriram em mim mais, sabe, e que me disseram que era certo. Não, quero
não quero dessa forma, porque eu entendi a minha cabeça, o meu cérebro como uma caixa aberta. E que quando a gente é pequeno, a gente não tem defesa contra isso, né? Então, sim, os pais colocam as coisas nessa caixa, a escola vai colocar. Hoje nem tanto os pais, né? Os pais já não têm tempo com os filhos, então a criança vai com, não sei, acho que a partir de 6 meses, né? Vai para a creche e ela é uma caixa aberta. Qualquer coisa vai ser colocada ali. E essas coisas vão ser colocadas, vão ser organizadas. Então, os professores são como deuses, né? E eles colocam, eles ajeitam de um ano para outro. E eu tenho entendido agora com 44 anos, meu Deus, o que colocaram dentro da minha cabeça? E tem coisa que eu quero tirar, entendeu? E não quero. Ou tem coisa que não é que eu quero tirar, eu quero reorganizar. Não quero dessa forma como organizaram. E eu não penso que eu tenho que pensar como esse, como aquele. Não. E eu me importo com os meios. Eu me importo muito. Corre. E não só com o produto, né? E na verdade que as coisas elas ficam mais difíceis quando você começa a querer que os meios sejam bons também, não só o produto. E as coisas ficam um pouco difíceis quando você começa a querer mexer nessa caixa e tirar as coisas de lá e reorganizar. Sabe? Porque é um processo doloroso também. Limpar, organizar, tirar coisas. E uma coisa é você achar que as pessoas estão fazendo algo que você acha errado porque elas não sabem. Uma outra coisa é muito decepcionante e frustrante você perceber que não. Você falou, você avisou, e elas vão continuar fazendo, porque elas não se importam. E isso é bem frustrante. É bem frustrante, sabe? Mas a gente tem que seguir desse jeito mesmo. Né? E se unir com as pessoas que se importam. Porque aí eu vou terminar falando do Francisco, né? Francesco Berdonari, que esse é o mês que se comemora, né? Ele. A Edviges também é de outubro. Só que eu acho que é o mês da morte, né? Dela. O Francesco, ele se importava com os pobres, né? E também com os animais. Mas o que acontece? A primeira vez que ele se dá conta e que realmente ele decide sair de casa foi a questão da fábrica do pai dele. Então ele conhecia os produtos. Os produtos eram excelentes, o pai dele era muito bem sucedido. O problema eram os meios. Então quando o pai dele leva ele, já que ele estava mais maduro, acabou de sair de uma guerra, e uma guerra transforma um homem, né? Então ele não era mais um menino volúvel, né? Ele se tornou mais quieto, mais centrado, né? Mas parecia mais responsável na volta dessa guerra que houve lá na Itália. Mas o problema é que o pai dele achou que, conhecendo a fábrica, iria despertar nele a vontade de trabalhar ali, que foi o oposto. O pai, se ele tivesse trabalhado, por exemplo, só com caixa, sem ver as pessoas, ele jamais teria sido o Francisco que a gente conhece. Teria sido um mercador como o pai dele, um comerciante.
Mas para quê? O pai dele foi levar ele quê? Lá no abatedouro, lá no matadouro, lá na fábrica onde as pessoas trabalhavam e sofriam. Aí acabou. Acabou para ele, porque ele se importava com os meios, ele não queria só o produto, sabe? E aí, eu tenho certeza que foi naquele momento que ele decidiu sair de casa. Porque ele sentiu culpa, né, do dinheiro do pai dele. E ele estava usando daquele dinheiro. Então, o tiro saiu pela culatra, né? Então ele sentiu tanta responsabilidade na volta da guerra que a responsabilidade dele foi uma responsabilidade espiritual, que eu tenho entendido. A gente nasce com essa responsabilidade, não é só quando adultos. Desde crianças nós temos uma responsabilidade espiritual, nós já viemos com isso, eu tenho certeza. As crianças não são todas iguais, sabe? Os bebês não são todos iguais. Não é algo que você, fez 18 anos, você tem uma responsabilidade. Não, eu acho que a gente já traz isso, já tem isso com a gente. E a gente vai despertando. Parece que as coisas vão acontecendo, vão apertando botões em nós e a gente, uau! E vai ouvindo os sons e vai despertando para algumas capacidades e caminhos nossos que Deus tem para nós. E aí, quando ele visita aquela fábrica, a fábrica era dele, a fábrica era para ele, né? Ele entende ali o chamado dele. E a Edviges, ela tinha um chamado com os endividados, né? E esses endividados vinham justamente do marido dela. Porque os endividados, eles tinham sentença de morte, né? Então, um dos chamados dela era com as pessoas endividadas. Às vezes, quando você vê algo equilibrado, pode ser só uma aparência. Pode ser que tenha algo feio no meio que está sendo escondido, entendeu? E é muito legal que Jesus ele mostra a questão do endividado. Então, tem uma parábola em que ele mostra um homem perdoando dívidas. Não sei se vocês lembram dessa parábola. Aquela parábola meio que quebra meu cérebro, porque eu fico pensando, meu Deus, ele sai perdoando as dívidas. E é justamente porque quando Jesus nasce, cresce, ele cresce num período em que sim, também os endividados, eles podiam morrer, entendeu? E Jesus ele fala sobre isso, perdoar dívidas, perdoar pecados, né? E aí, é isso. Então, como gaiolas, né? Agora o passarinho tá cantando, eu tô pensando no passarinho que tá na gaiola, também tá cantando. Mas os meios, né? Você tem um bom produto? Você tem. Mas os meios? Quais são os meios, né? Aí, por exemplo, o pai do Francisco, ele entendeu que o Francisco ele era muito irresponsável, né? Por isso que ele estava saindo de casa. Além de irresponsável, orgulhoso. Mas era o caminho dele, né?
E quando Jesus conta essa parábola, por exemplo, do perdão de dívidas, que o homem ele sai perdoando as dívidas do patrão dele, também parece uma irresponsabilidade, né? Que às vezes é isso, a generosidade, ela parece uma irresponsabilidade, né? Eu vejo que o ser humano, em relação às outras espécies, ele tem uma alta capacidade de ser obcecado com as coisas, sabe? Se tornar obsessivo e fazer essas obsessões dele faz com que ele faça substituições, entendeu? Inclusive eu fiz vou pegar para você. Inclusive eu fiz um trabalho de fotografia na faculdade, que eu tinha um filhotinho de cachorro aí. Então eu peguei várias coisas minhas e coloquei diante desse filhote, tirei foto, né? Então eu coloquei umas bijuterias minhas que representavam como se fossem joias, uma nota de dinheiro, um celular, um documento. Então assim, coloquei várias coisas e tirei foto. E aí quando eu tirei foto, que vinha na minha mente há muitos anos isso. Acho que eu fiz isso em 2017, 2018, por aí. E comecei a pensar nessa... Eu comecei a... E sempre imagino isso, né? O que a gente pode oferecer para qualquer outra espécie que elas venham se tornar obcecadas para fazer substituições, né? Mudarem aquilo que elas deveriam fazer. Não vou fazer isso, porque, ganhei um saco de ouro, né? Não, eu vou te dar R$1.000, vou te dar R$1 milhão, R$1 bilhão, 10 bilhões, 1 trilhão de dólares. E elas olham para tudo que a gente poderia oferecer e é lixo. É lixo, né? Então, só aquilo que é natural e que está naquilo que elas devem fazer, que é aquilo que importa. Aquilo que eu tenho que fazer hoje. Então, se o passarinho tem que fazer um ninho, é aquilo que é importante para ele. Então, vai pegar um pedaço de galinhos, de folhas, e é aquilo que ele vai fazer. Então, se não importa aquilo que você vai oferecer, ele não pode substituir. Ele não pode escolher outra coisa. Você não consegue invadir a mente dele, né? Como essa caixa aqui. Você vai... Aos poucos eu entendi que aos poucos a gente foi se modificando, sabe? Se tornando uma coisa meio que estranha. Como um animal domado, um cavalo domado e um cavalo selvagem, eles são completamente diferentes. Só que esse processo de obsessão e de substituição, ele nunca para, entendeu? Então ele vai fazendo dívidas. Segura, filho. Só que a gente sempre tem a impressão que a gente está ganhando e a gente não percebe que a gente está perdendo, entendeu? Enfim, como nós somos os donos do mundo, né? A impressão sempre que a gente está ganhando.